Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 9 de outubro de 2020, fiz o exame no ar ao vivo aqui pela Exame Research. Um prazer a sua presença, a sua companhia. Hoje a gente vai falar de crédito privado, fundos de papel, fundos de CRI, e isso com a equipe da Rio Bravo, que faz gestão dos fundos de papel. Vamos receber o Evandro Bucchini e o Guilherme, ao momento tenso, ó, e o Guilherme Reingans. Acertei? Acertou, mais ou menos. Mais ou menos. Então Mas fala, passou, vai. Guilherme Guilherme Reigans. Reingans. É tenso, penso que é fácil fazer isso, não é não. Vamos conversar com essas duas feras para entender o momento do Fundo Rio Bravo Crédito 4, como tem sido a alocação, como tem sido o giro de carteira. Isso é uma informação que eu acho bem legal do relatório, colocar lá o giro de carteira, mostrar a liquidez no secundário. Então, daqui a pouco a gente bate um papo com eles. E se o Evandro está aqui, não tem jeito, eu vou fazer pergunta de economia também. Azar dele que estudou economia, já sempre falo isso. Bom, deixa eu responder algumas dúvidas que chegaram antes da gente começar a falar com o pessoal da Rio Bravo. Primeira dúvida, eu escondi aqui no meu PDF, mas é o seguinte, alguém me perguntou se em fundo imobiliário acontecia como em ações. Ou seja, quando uma ação paga dividendo, a B3 faz um ajuste no preço, né? E aí ele perguntou, em fundo imobiliário acontece a mesma coisa? Ou o dinheiro entra na minha conta e a cota continua com o mesmo preço? Não, acontece a mesma coisa, igualzinho como nas ações. O rendimento é pago, distribuído em dinheiro, vai para sua conta e a B3 faz um ajuste no preço de fechamento da cota. Isso confunde muita gente, né? Tem gente que fala assim, mas como é que vai valorizar um fundo imobiliário se a cota desvaloriza toda vez que paga um rendimento? Isso é um ajuste contábil que a B3 faz, tem que fazer. No dia seguinte, o fundo vai subir ou vai cair por N outros motivos, né? Pelos motivos de mercado, pelas expectativas, independente desse ajuste que a B3 faz. E aí tem um gráfico que eu aproveitei para trazer para você entender bem essa diferença. Ó. Olha que legal. Isso aqui eu peguei do relatório do HGBS, simplesmente porque é um fundo já com bastante tempo de mercado e eles colocam o gráfico assim no relatório. Então o que você enxerga? Ó, tá vendo aqui atrás? Tem uma linha azul escuro que é só a cotação, só o preço do fundo imobiliário ao longo do tempo. E a que está mais baixo, está lá embaixo. Agora a linha azul clara lá de cima é a que considera a cotação e mais todos os rendimentos que foram recebidos. Então é o preço ajustado. É assim também, por exemplo, a metodologia do IFIX. O IFIX é um índice de retorno total, então a B3 considera os rendimentos que foram pagos como se tivessem sido reinvestidos. Então essa é a diferença ao longo do tempo e também te mostra a importância de reinvestir os seus rendimentos sempre que possível, tá? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é igualzinho às ações, o preço é ajustado pela B3 toda vez que é pago um rendimento. Outra pergunta aqui, ó, do Sidney Marcos Rosa, é o que é flipagem? Isso é um termo usado há muito tempo no mercado. A flipagem é a venda das cotas de um fundo imobiliário ou das ações, tanto faz, no primeiro dia de negociação. Então, quando tem uma oferta pública, um IPO, as pessoas vão lá, fazem reserva, tem sempre uma especulação. No caso do fundo imobiliário, já se sabe o preço. No caso das ações, sai uma faixa de preço. E aí os coordenadores, líderes ficam, né, negociando, ó, quem quer comprar essa ação, que preço você paga, aí depois anuncia o preço final da colocação, isso no mercado de ações. No mercado de fundo imobiliário, geralmente é um preço, só um único preço estabelecido e o mercado aceita ou não aceita pagar. Muito bem. E tem muita gente que faz esse investimento no IPO simplesmente com a expectativa de que vá valorizar no primeiro dia de negociação e aí ele vai vender e realizar esse lucro. Existe alguma ciência ou alguma coisa que te mostre que vai valorizar no primeiro dia? Nada, nenhuma. É uma loteria. A probabilidade disso acontecer é 50-50. Mas muita gente faz isso quando o mercado está aquecido. Acontece uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, quanto, né, mais sobe no primeiro dia, cada novo IPO, mais gente tem a esperança de que vai ganhar 3, 4, 5% numa operação rápida. E isso é a flipagem, é fazer uma reserva de um fundo imobiliário, não com a intenção de carregar ao longo do tempo, e sim de vender já no primeiro dia de negociação. Tá? Como muita gente faz isso, quando o mercado está bem aquecido, pode acontecer de assim, abriu subindo um pouquinho, aí vem um volume muito grande de vendas. Tá? E
também nos fundos imobiliários, nos follow-ons, principalmente nas ofertas 476, que são aquelas só para profissionais, a gente vai lá, faz a reserva assim, exerce o direito de preferência e demora um tempão até as cotas poderem vir a ser negociadas na B3. Quando chega esse dia, muita gente quer vender. E isso pode pressionar a cota e ter uma queda naquele dia. Depois o mercado vai se ajustando e o fundo vai subir ou vai cair por N outros motivos e não só por causa da flipagem. Henrique de Souza. Professor Arthur, você acha uma boa investir em REITs? REITs são os fundos imobiliários americanos. Você acha uma boa investir em REITs como forma de diversificar a carteira? E quais as semelhanças desse tipo de ativo com os fundos imobiliários disponíveis aqui no Brasil? Muito obrigado. Obrigado você, Henrique, pela pergunta. Sim, diversificação é sempre muito bom e se você puder fazer uma diversificação internacional, melhor ainda. Mas é um pedacinho da sua carteira, vamos começar por essa análise na sua resposta. Tem manuais de alocação de ativos, de planejamento financeiro, que dizem que você deve fazer uma diversificação internacional com até 20% do seu portfólio, não muito mais do que isso. Então vale a pena pensar em ter REITs também no seu portfólio. Lembra que a CVM liberou a negociação de BDRs para investidores comuns e tem BDRs de REITs negociados na B3, então você tem toda a facilidade de fazer isso em reais pela corretora que você já está habituado a investir, certo? E sobre as semelhanças, o primeiro fundo imobiliário no mundo nasceu lá nos Estados Unidos, né? São os Real Estate Investment Trust. O que eles guardam de semelhança mesmo? O que o modelo de fundo imobiliário brasileiro copiou do modelo americano? É a obrigação da pulverização e da distribuição da maior parte do lucro. Então, lá nos Estados Unidos, eu não me lembro se é 85 ou 90, se não me engano, é 90% do lucro líquido que um fundo imobiliário é obrigado a distribuir como rendimentos. E aqui no Brasil, 95%, certo? E para que o fundo, isso para quê? Para que o fundo tenha vantagens fiscais, para que ele não pague todos os tributos que uma empresa normal pagaria. Então tem uma regra sempre de pulverização, ou seja, uma regra de quantidade mínima de cotistas e uma regra de distribuição alta do lucro. Isso é o que se chama de payout. Eu tenho lucro e vou distribuir esse lucro. Uma companhia aberta, uma ação, pode reter quanto ela quiser, né? Ela tem companhia que distribui bem pouco e que retém a maioria do lucro. Um fundo imobiliário não, é o contrário, a maioria do lucro obrigatoriamente tem que ser distribuído. Então essas são as grandes semelhanças. E a grande diferença? Lá nos Estados Unidos, os REITs podem alavancar, eles podem pegar dinheiro emprestado para comprar ativos. Então às vezes você vê um fundo que tem um patrimônio, sei lá, de $1 bilhão, um patrimônio que o cotista colocou, dinheiro do cotista soma $1 bilhão. Só que o total dos imóveis que o fundo tem soma $2 bilhões. Bom, da onde veio esse outro 1 bilhão? Ele pegou emprestado e comprou mais ativos. Então isso é alavancagem. E aqui no Brasil isso não pode acontecer, certo? E aí, mais ou menos na mesma linha, o Luiz Carlos Gonçalves pergunta quais os passos para abrir uma conta para investir no exterior. Luiz, parece uma pergunta simples, mas não é tanto, porque depende muito de qual país você quer fazer isso, né? Provavelmente seja nos Estados Unidos. Eu posso te dizer que é simples fazer isso operacionalmente, faz tudo hoje pela internet, abre conta numa corretora, remete dinheiro para lá e opera de uma maneira muito simples, né? Pela facilidade que são as coisas da internet. Mas o que não é simples é depois você pensar na sua declaração de imposto de renda, nas regras sucessórias, pouca gente presta atenção a isso. Se você vier a falecer, quais são as regras de sucessão do país estrangeiro? Tem países em que o governo é herdeiro, que uma parte do seu patrimônio fica para o governo e sobra muito menos patrimônio para os seus herdeiros. Então, estuda bastante, se for o caso, contrata um profissional, um planejador financeiro, um tributarista, antes de sair fazendo investimento fora do Brasil, tá? A parte operacional é muito fácil, mas tem que lembrar da parte fiscal e da questão da sucessão. Ou então, aproveita o que eu falei agora há pouco, que são os BDRs, e aí você vai poder fazer isso aqui no Brasil, você compra recibos de cotas de fundos imobiliários ou de companhias estrangeiras que são negociados aqui no Brasil em reais, com todas as mesmas regras, né, nacionais. Facilita bastante a vida do investidor. Mais uma pergunta aqui, ó, Silvio Mantuano.
Ele perguntou, e fixa 2.800 já bateu no teto? E aí eu trouxe mais um gráfico, primeiro para todo mundo poder entender a pergunta. E fixa 2.800, ele está falando 2.800 pontos, né, que é o cenário atual que a gente está vendo. Agora, sobre a sua pergunta, Silvio, a minha resposta, eu não tenho a menor ideia se ele já bateu no teto. Eu acredito que não, os ativos tendem a ir valorizando ao longo do tempo e tal. Mas se é o teto, se vai cair, você vê pelo gráfico que não, que ele já teve muito acima disso no passado. O que também não significa nada, não significa que ele tenha que buscar aquele valor do passado. Enfim, eu não faço análise gráfica, nem faço muitas análises de curto prazo. O IFIX é um benchmark importante da gente acompanhar, ainda mais com a chegada dos fundos passivos, mas pensando numa carteira de fundo imobiliário para você acumular patrimônio e este patrimônio te gerar renda, é mais importante que você analise o momento de cada fundo do que do índice de fundos imobiliários como um todo. Aí na tela mais uma vez para você. É isso. Essas foram as perguntas que vieram para mim. Daqui a pouco eu encaminho para o Evandro e para o Guilherme as perguntas que chegaram especificamente para Rio Bravo e sobre o fundo de crédito. Então vamos bater um papo. Primeiro, obrigado pela presença de vocês. Imagina. O Evandro, a última vez que a gente falou, foi via internet, então agora é muito bom recebê-lo pessoalmente no prazer estúdio. Conhecer o estúdio. E Guilherme, prazer também, muito bom que você tenha vindo. Prazer. Vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, né? Falarem da experiência de vocês, claro, e dessa experiência com crédito, né? Claro. E depois a gente fala do fundo. Tá bom. Bom, eu sou Evandro Butini, eu sou diretor de ativos líquidos, a gente fala na Rio Bravo. Tem a parte de fundos imobiliários de tijolo, que quem cuida é a Anitta, que o Arthur conhece bem. Todo o resto, que é crédito, fundos de ações e fundos multimercados, sou eu que cuido. Embaixo de cada uma dessas estratégias tem um gestor específico. E para fundos de CRI na Rio Bravo, o Guilherme é quem acaba olhando principalmente o CRI4, que é o fundo que a gente vai falar mais aqui, né, o RBIV 11. Eu estou na Rio Bravo já desde a primeira vez que eu entrei há 12 anos. A primeira metade dessa minha quase vida já na Rio Bravo foi como economista, por isso que o Arthur brinca dessa minha sina que não me abandona. De jeito nenhum. Mas a segunda metade já foi na gestão desses ativos que eu comentei e especificamente de crédito já faz por volta de 1 ano e meio. E o Guilherme foi a primeira pessoa que a gente contratou na equipe de crédito, faz mais de 1 ano já, né, Guilherme? Foi em meados de 2019, exatamente. Bom, prazer, eu sou o Guilherme Huygens, como o Arthur falou. Tentei falar. Tentou falar. A minha trajetória é 100% em real estate. Eu comecei a minha carreira na construtora Gafisa, em operações estruturadas lá, então lá eu estava do outro lado do balcão, então lá eu captava a dívida para fazer os projetos. Depois de lá eu passei por uma securitizadora, então ali o meio de campo de uma operação de CRI. Depois eu passei rapidamente por uma gestora de private equity, também em real estate. E aí eu vim em meados de 2019 aqui para Rio Bravo para tocar toda a parte dos fundos de crédito estruturado e também estruturação de dívida imobiliária, estruturação de CRI. Então lá na Rio Bravo a gente tem essas duas vertentes de gestão e estruturação. Muito bom, cara. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que CRI é traiçoeiro, da seguinte maneira, é um ativo de renda fixa. Uhum. E o fundo imobiliário é o ativo que juntou o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Então, alguém que tem experiência no mercado financeiro como gestor de renda fixa, pode falar, CRI é renda fixa, eu entendo de CRI. É bem assim, né? Porque se ele não entender um pouco do mercado imobiliário, ele não vai saber medir o risco daquele CRI. E se eu não sei qual é o risco, eu não sei se o retorno está ajustado. Né? Isso. E o importante também é entender o lado do devedor, né? De quem toma o crédito. Então, assim, se você não fizer uma dívida bem estruturada para ambos os lados, é uma coisa que acaba não ficando saudável na vida, né? Sim, eu costumo falar que tem operações de CRI de 20 anos, de 10 anos. Então, eu acho que é um relacionamento enorme que você vai ter com aquela contraparte. Então, eu acho que na parte de estruturação é muito importante você aí ter um relacionamento muito próximo e fazer uma dívida pensando em ambos os lados, assim, porque a gente tem que aqui, falando pelo fundo, ganhar ali o nosso juros e principal, o nosso pagamento, porém a contraparte ali precisa também melhorar a tiro dele do projeto. Então, assim, os dois lados precisam sair ganhando
Não adianta eu estrangular o devedor. Não adianta, né? Exatamente. Tem aquela taxa que às vezes é tão alta, e muitas vezes a gente vê isso, podemos até comentar se vocês ficarem à vontade, daqueles fundos de CRI high grade, que a gente vê uma taxa tão alta que o mercado fala é dívida com taxa de equity, né, de patrimônio, de tão caro que é. E aí, naturalmente, isso é mais arriscado porque acaba estrangulando mesmo o devedor, né? Exato. Tem um motivo para essa taxa ser alta, né? Exatamente. Não existe almoço grátis. Se tiver a taxa alta, tenho certeza que tem um risco elevado do outro lado. Sim. Mas é que tem alguns tipos de operação que o spread que o tomador leva também é alto. Então, para ele, no lado de devedor, também faz sentido tomar uma taxa. Ele sabe que o projeto tem um risco elevado, mas mesmo ele tomando uma dívida com uma taxa de IPCA mais 15, 16, ele está vendo a TIR dele lá, mesmo assim vai fazer sentido para ele. Então, é claro que a gente sempre tenta pensar nesses dois lados. Então, não espremer o cara lá, porque muito provavelmente ele não vai ter condição de arcar com aquela dívida daqui 2, 3, 5 anos. Mas a gente tem que sempre aí pensar nos dois lados quando você está estruturando um crédito. Deixa eu aproveitar essa sua experiência aí. Você está falando lá do lado do tomador, do estruturador do empreendimento imobiliário, e você falou o CRI vai melhorar a TIR dele, ou seja, a taxa interna de retorno daquele projeto que ele quer viabilizar. Como é que o CRI melhora a TIR dele? Qual é o papel do CRI no planejamento financeiro do empreendedor imobiliário? Vamos lá. Primeiro, na verdade, ele começa desembolsando o capital dele para fazer o começo das obras. Vamos supor uma incorporação ou um loteamento. A partir do momento que ele esteja lá com 20%, 30% vendido e 40% de obra, é mais atrativo ele pegar um crédito fora e usar o dinheiro que ele tem para investir em outros projetos do que ele pegar o dinheiro dele próprio e financiar a obra inteira. Então a gente vê bastante tomador que tem zero de dívida no balanço, não gosta de dívida, mas assim, quando você pega os números puramente cru ali e bota no Excel e mostra para o tomador, ele acaba percebendo que faz sentido ele fazer a dívida, claro, naquele risco-retorno justo para ambos os lados. Mas aí ele pega o capital dele próprio e acaba investindo em outros projetos, compra land bank. Então, assim, no final do dia, para o incorporador, faz bastante sentido fazer uma dívida imobiliária. Tá? Uma coisa que eu acho que para o mercado de fundo imobiliário ainda não ficou claro, Arthur, é que equity é a parte mais cara, né? Sim, a dívida é senior ao equity. A dívida tem menos risco do que o equity. Óbvio, tem projetos e projetos, setores e setores, mas via de regra, o risco está mais no equity do que na dívida. E eu acho que isso para fundos imobiliários não existe. Você não vê fundos de CRI high grade sofrendo menos do que equity high grade, vamos chamar assim. Sim. Então eu acho que é algo importante das pessoas pensarem, porque primeiro um empreendimento tem que pagar suas dívidas, depois ele vai pagar os dividendos. Mas aí é uma outra característica que eu acho, preciso dizer que eu sou apaixonado por fundo imobiliário, né? Você pega um ativo de renda variável que tem 100% de renda fixa lá dentro, que é o caso do Bravo 4, por exemplo. Exatamente. E isso faz dele uma análise mais complexa, vamos dizer assim. Mas, de fato, o fundo de CRI ele tem que ser enxergado como menos arriscado do que o fundo de patrimônio, né? Isso, eu acho que nesse ponto eu acho muito importante, porque assim, quando a gente está falando, vamos pegar o RBIV, né? Quando a gente pega um fundo de 100 milhões de reais e de papel e de equity, a gente está falando no fundo de papel que cabem hoje, no fundo tem 15 ativos. Sim. Tá? E quando a gente pega o lado de equity, quando tem, não sei, um fundo de lajes corporativas, ele consegue comprar com aqueles 100 milhões 2 ou 3 ativos. Então o risco dele acaba ficando mais elevado porque os ativos ali tá muito concentrado, né? Tem 1, 2, 3 ativos, 4 no máximo, entendeu? Sim. Então assim, a gente consegue e tem a facilidade também de comprar e vender no secundário, então isso acaba facilitando e acaba diluindo o risco, acabando ficando melhor para os nossos cotistas. O que tem de convergente também, nem todo mundo enxerga isso no fundo de tijolo e no fundo de papel, é a análise do risco de crédito. Porque emprestar dinheiro para uma pessoa ou emprestar um imóvel para uma pessoa é exatamente o mesmo risco. Um volta com nome de juros, outro volta com nome de aluguel. Um eu emprestei dinheiro líquido, outro eu emprestei dinheiro imobilizado, mas a operação é a mesma. Exatamente. E no final do dia, pensando no estresse geral em ambos os lados, ou você tira o locatário,
ou você executa a operação e fica com o imóvel. Então no Sim. final do dia você vai estar com o imóvel limpo ali em ambos os Mas na Rio Bravo, quando a gente, isso falando da área da Anitta, tá? Sim. Eu vejo porque eu trabalho com elas há 12 anos. Quando a gente vai alugar um imóvel relevante de algum fundo, a análise que a gente faz é uma análise muito profunda de crédito. Exato. E pedem ajuda da nossa área mesmo para analisar a empresa, porque é exatamente isso. Não adianta Não é uma colocar dívida, mas é qualquer um inquilino lá fornecedor. e ter um problema de crédito. Só para terminar aquele raciocínio de como o empreendedor aproveita o CRI. Aí ele percebe que ele pode tomar uma dívida e melhorar o retorno dele. Ele nem sempre tem a opção, mas às vezes ele tem a opção de tomar dinheiro no banco. Sim, certo? Sim. E quando ele faz a estruturação com o CRI, ele pode conseguir uma taxa menor, por exemplo, se o risco de crédito dos devedores dele for melhor do que o risco de crédito dele. É aí que viabiliza a operação? Sim, Uma das também uma das possibilidades. possibilidades é essa, mas eu que já estive trabalhando em incorporadora, não é o principal. Então, assim, uma incorporadora vamos supor, de prédios residenciais. A partir do momento que você contrata um SFH, um sistema de financiamento habitacional, que seria como se fosse uma dívida imobiliária para construção, você tem uma burocracia enorme na parte no dia a dia ali de receber o dinheiro. Então, a partir do momento que o incorporador avança na obra, porque eles sempre querem terminar a obra antes, pré-habite daquilo que foi estipulado no começo, eles têm dificuldade, o banco tem dificuldade de entender que eles estão precisando do crédito porque eles anteciparam isso e assim, demora coisa de 20, um mês, e que do lado do CRI, a gente costuma falar que a pior coisa que a gente quer é obra parada. Então assim, a gente, se ele estimou ali naquele mês 2 milhões e ele andou 2 milhões em 15 dias, para ele chamar capital e todos os investidores aportar é muito rápido. A securitizadora liberar o recurso. Então, assim, claro que é por medição de obra, a gente tem um engenheiro acompanhando disso, não é nada assim boca a boca. Então, o engenheiro vai lá, avalia essa medição de 2 milhões em 15 dias e aí todos os investidores ficam de acordo em liberar o dinheiro ali para o tomador. Então, assim, em 2 dias o dinheiro dá na conta dele para ele continuar a obra. Então, eu acho que o mais benefício do lado incorporador né? é a flexibilidade. Flexível. Você consegue, por isso que é importante também estruturar dentro de casa. Como você gosta mais do lado do fundo, né? De apertar mais aqui, soltar mais ali. Então, fazer a 4 mãos como empreendedor, acho que é muito importante. E aí todo mundo entende exatamente o que está acontecendo. Da sua sina, Evandro, que é ser economista, também te ajuda, né? Essa experiência. A gente está falando de renda fixa, juro é tudo, né? Renda fixa. Exato. E, não que seja fácil fazer qualquer tipo de previsão, mas é importante fazer cenários macro na hora de estruturar e depois nas movimentações de carteira. Né? Exatamente. Acho que tem uma coisa que a gente faz um pouco, não é o principal, por exemplo, que me ajuda esse background, é na escolha do indexador. Né? O principal quesito que a gente olha quando vai fazer um CRI para indexar é casar o lastro com a operação. Então, digamos que é um loteamento e os mutuários têm lá uma dívida em IPCA. Eu não vou fazer um CRI com uma dívida em CDI, porque eu não quero descasar as duas coisas. Esse é o principal. Porém, quando eu estou ali olhando como gestor, né, que eu vou montar a carteira e eu estou achando que o IPCA vai subir mais, ou no caso agora o IGPM vai subir mais, eu tento dar um ajuste fino no portfólio para corresponder a essa minha visão. De novo, não é o principal, a gente vai ficar tradando baseado nisso, mas é alguma coisa que a gente consegue fazer. Por exemplo, no CRI 4, sempre foi uma visão nossa, desde dezembro do ano passado, quando o fundo começou, que o IPCA seria melhor nos próximos 12 meses como indexador do que o CDI. E a gente construiu nossa carteira, em parte por causa disso, em parte por conta da oferta, digamos assim, de crise no mercado e que a gente estruturou em IPCA, a gente apostou nisso e fez essa alocação. Infelizmente veio o Covid que jogou a inflação lá embaixo, jogou a taxa de juros para baixo também, então não foi um erro tão grave. Porém, agora está rendendo frutos. Uma parte dessa melhora dos rendimentos que acho que a gente vai discutir. Se quiser, a gente pode mostrar também. Acho que uma parte dessa melhora de rendimento, sem dúvida, é a inflação. Porque a inflação atua como na correção monetária, que a gente distribui é importante, e na maior parte dos juros dos nossos RIs. Hoje, são 60% em inflação e IPCA, em IPCA e mais uns 12, 13 GPM. 12, 13 GPM e, se eu não me falha, a memória 25 em CDI.
23 ou 25%. Exatamente. Então a gente escolheu ir mais para a inflação. E aí nessa que o IGPM descolou e subiu tanto, talvez, acredito eu, que tenha cotista que liga e fala, por que não tem mais IGPM e tal? Mas é como tudo na vida, a bolsa quando está subindo, soja quando está subindo. Quer dizer, o IGPM não vai subir para sempre, do mesmo jeito que ele descolou agora, ele pode descolar ao contrário. Exatamente. Né? E a leitura macro ajuda muito a isso. Posso, de uma maneira simples, dizer que o IGPM dá essa bombada por causa do dólar? Não só por causa do dólar, mas sim por causa do dólar, é uma combinação dólar e commodity. Então, hoje em dia, quem está puxando o GPM é minério de ferro e proteína animal, principalmente. Ou seja, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, né? O GPM é um péssimo indexador, porém é tradição do nosso mercado usar o GPM para muita coisa. Inclusive contratos de aluguel. Inclusive contratos residencial, principalmente, mas enfim, tem muita dívida corporativa também, que é GPM. E a gente tem CRI, a gente vem aumentando com essa noção, porque outra coisa importante das pessoas terem em mente é, mas o GPM deu 4% em setembro, certo? Mas vocês distribuíram só um pouquinho acima em setembro. Porque normalmente o CRI, ele pega com defasagem a inflação, 2 meses. Então essa inflação de 4% é uma boa notícia para você. Essa inflação de 4% quase nenhum fundo capturou. Sim. Então todos os fundos que têm uma carteira de GPM, o nosso inclusive, vão distribuir isso mais para frente. E essa distribuição, quando ela vem como parte da inflação, quem recebeu nominalmente mais, fica feliz. Mas, por outro lado, é só a inflação, tá certo? Quando cai, porque caiu o IPCA, porque caiu o IGPM, eu continuo tendo, se a receita contratada é IPCA mais 3, ou IGPM mais 3, que seja, o que me importa é o 3, de fato. É o cupom, né? É o cupom. Tem razão, numa análise de longo prazo, de rendimentos, né? De ganhos mesmo, o que importa é o retorno real. Acima da inflação, né? É que a inflação não é igual para todo mundo, dá essa mudança e tal. Bom, queria falar um pouco do fundo, não sei se vocês têm algum roteiro diferente, mas uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro, a alocação de 100% já da carteira, que isso passou a ser super importante a partir do momento que a taxa de juros ficou tão baixa, né? Houve tempos que tinha fundo imobiliário que alocava, que fazia captação, deixava dinheiro lá porque não valia a pena tirar da aplicação financeira. Pode colocar. E felizmente agora não, né? Então, quanto mais tempo o dinheiro ficar numa aplicação que não seja a principal da alocação do fundo, o fundo acaba sendo penalizado, né? E daqueles giros no mercado secundário. Muita gente fala, o secundário de CRI tem pouca liquidez e tal. Vocês estão achando liquidez em algum lugar. Então, mostra pra gente isso. Acho que tem duas coisas. Primeiro, a alocação de 100%. Pode descer um pouquinho, Fábio, por favor. Nosso estudo de viabilidade, duas coisas da Rio Bravo, né? O estudo da viabilidade, primeiro, dos nossos fundos são bem conservadores. A gente até recebe reclamações disso, mas, não faz sentido esse estudo de viabilidade com o teu pipeline. Não faz mesmo, porque eu sou mais conservador no estudo de viabilidade. Para mim, eu levo o estudo de viabilidade ao pé da letra, assim, é para ver se é viável, não é para mostrar o retorno. E a segunda coisa é que a gente tinha prometido no estudo de viabilidade uma alocação em 6 meses. 6 meses de 100% e a gente alocou em 2. Menos de 2. Aí tá bom. Em 50 e poucos dias. O fundo lançou em dia 17 de dezembro, a gente alocou 100% do fundo no dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. Mas a gente já tinha dado o firme das operações, então a gente já tinha ali os ativos que a gente escolher, já no meio de janeiro a gente já tinha quase todos ali. Dificilmente. Só ficou faltando liquidar efetivamente. Qualquer fundo da Rio Bravo, seja de tijolo ou de crédito, a gente vai fazer uma emissão meio cheque em branco. A gente tem um pipeline bastante avançado para justificar, digamos assim, essa emissão, porque eu acho que, ainda mais hoje, como você falou, com a taxa de juros baixa, é muito importante. Você quer falar do secundário, Guilherme? Isso. Nesse... Tá lá no início, tá na primeira página. Vamos subir para achar as movimentações. É que tá em texto. Tá em primeiro, Tá lá na primeira ou segunda página? Na primeira página. Primeira página ou no finalzinho? Movimentações do mês. Isso. Então, essas movimentações, a gente tem 2 ativos muito líquidos na carteira, que é o BB Mafre, que é o lastro dele é um contrato BTS, e também o da Elbor. Então, a gente viu essa oportunidade secundária e se você ver os outros relatórios, a gente também sempre vem vendendo. Não é agora que a gente começou isso. Lá em abril, maio, a gente já tem começado a procurar a corretora para ver se tem clientes, pessoas físicas na maioria delas. Outros fundos de ou CRI outros fundos também. de CRI,
que compram esse tipo de papel, né? Então, a gente achou excelentes oportunidades, o BB Mafra é atrelado ao IGPM, então muitas dessas oportunidades veio por conta do IGPM. Claro que a gente fez as contas internas com o pagamento que vai ter lá no mês de janeiro, mas fez sentido mesmo assim, mesmo IGPM. Eu acho que agora, depois desses 4, a gente vai botar o pé no freio, manter a carteira do jeito que está. E em contraparte, a gente tem o BB Mafra do outro lado. Então a gente achou excelentes oportunidades para venda e achou excelentes oportunidades para compra. Então, assim, a gente fez o balanceamento da carteira. Então, a gente... Market making no mercado de CRI. Então, se você for ver o valor que a gente tem desse ativo no mês anterior para esse, a gente não mudou absolutamente nada. Porque a gente achou muitas oportunidades de venda, tivemos o ganho de capital e achamos oportunidade de compra e compramos esses ativos com essas oportunidades, tanto o BB Mafra como Elbor. Acho que é isso mesmo. Eu sempre falo e muita gente confunde, o que é fixo na renda fixa é a renda, não o preço. E exatamente. É justamente porque a renda é fixa que o preço oscila tanto, para ajustar a rentabilidade. Então isso que a gente está mostrando em algum momento o preço, o valor a marcação ao mercado dos CRIs da carteira valorizaram. E aí você tem duas opções. Eu vendo agora para ganhar mais do que se eu levar até o final, ou eu levo até o final. Exatamente. Né? E não é uma decisão tão simples, né? Parece fácil falar, não, vou vender e vou ganhar mais. Mas aí você tem que comprar alguma outra coisa e talvez não tenha a mesma rentabilidade contratada. Né? Então, como que é? Quando você vende, você procura ver se já tem onde alocar para não correr o risco também de vender e ficar com o dinheiro em caixa? A gente faz casado, né? Assim, sabendo que vai ter um caixa ali, porque no meio do mês de setembro você pode ver que ficou quase 5 milhões em caixa. Aí, paralelo, agenda a transação, mas assim, no prazo desses 10, 15 dias que normalmente para a corretora falar com a contraparte e alinhar a data exata, a gente já vai ali mexendo em outra parte para comprar esse ativo. Certo. Né? Então, no último caso, hoje em dia, o que a gente tem feito, o último caso, tá? Porque não é um FOF, é um fundo de CRI, se sobrar um caixa, a gente tem alocado em fundos de CRI que a gente gosta da carteira e da gestão. Hoje a gente tem uns 300 mil reais. Quase nada, a gente está saindo... Estamos saindo de 2 que a gente entrou nessa situação. Mas é em último caso, porque realmente não somos FOF, somos fundos de CRI. E esse giro aí se assemelha ao FOF, quer dizer, você faz um lucro no meio do caminho que vai melhorar a sua distribuição de rendimento. Exato. Por outro lado, também te gera um desafio que, como você tem que distribuir o lucro, você não tem todo aquele dinheiro para realocar. Exato. Né? A gente tem, nesse tipo de operação, falando de CRI, então a gente tem esse ganho de capital, que inclusive CRI não tem imposto sobre isso, então quando a gente faz transação entre fundos imobiliários, compra e venda de cotas de fundo imobiliário, você paga 20% de imposto no ganho. Mas em transações de CRI não tem imposto de renda sobre esse ganho, o que é muito bom, né? Então, em CRI, claro que é a PMT mensal mais o foco nesse ganho de capital em vendas, né? E no fundo imobiliário, a gente tem o foco também nos rendimentos daquele fundo imobiliário. Então, a gente conhece o gestor que está por trás do fundo, sabe das estratégias dele, tem que estar ali parecidas com a nossa, né? E também, além dos rendimentos, a gente tem também o ganho de capital. Então, a gente compra um preço X e sai dele a um preço X mais alguma coisa. Então, nesse mais, a gente ganha aí para a distribuição. Só que em fundos imobiliários, você paga 20%. E o que a gente tem tentado fazer, agora que o fundo está ficando mais na velocidade de cruzeiro, né? Ele não tem nem um ano ainda, mas acho que já dá para dizer que ele está chegando onde a gente gostaria. O que a gente tem feito é receita recorrente a gente distribui no mês e receita não recorrente a gente tenta linearizar no semestre, cumprindo a obrigação dos 95% que você comentou no começo. Acho que isso dá também alguma previsibilidade para o investidor nas distribuições. E isso a gente tenta passar muito disso no relatório. A gente colocou guidance de distribuição, a gente mostra a DRE, um gráfico que é o que é resultado recorrente e não recorrente e o quanto desse resultado a gente distribuiu. Para deixar bem claro. Vamos mostrar, Fábio, por favor. Na página 2, né, embaixo do DRE. Isso, na página 2. Quem escreve o relatório sabe de cor onde está, né? Exatamente. A gente aprendeu muito, a gente recebeu exatamente esse gráfico. Sobe um pouquinho ali. Mas acho que o gráfico é mais ilustrativo, ali é um monte de número. Ali na DRE a gente consegue ver ali embaixo. Peraí.
Isso. Na DRE. Então a gente teve ali em cima, DRE. se você subir um pouco mais, um resultado aí. Então, ó, as despesas recorrentes, o que é isso? É efetivamente o que a gente ganha de juros e correção monetária de todos os ativos que a gente discrimina. Tem gestor que normalmente não discrimina, mas a gente acha importante aí abrir tanto juros como correção monetária, tá? Rendimento de fundos imobiliários são aquelas cotas de fundos imobiliários que a gente tem, que pagam a distribuição todo mês. E o que foi relevante nesse mês foi a receita não recorrente, que é exatamente o que a gente estava falando. Então, em operações de CRI, a gente teve ali um ganho de 260 mil. Em operações de fundos imobiliários, a gente ganhou ali quase de 10, 11 mil reais. E aí a gente conseguiu agora constituir o nosso fundo ali o fundo de reserva do fundo, né? Então, como a gente pode ver ali, a gente não distribuiu a receita inteira. O que, quando a gente voltar um pouco lá para a pandemia, o que nos penalizou foi muito não ter essa composição desse fundo de reserva, porque fundo gestores novo, que o fundo já tinha ali 2, 3 anos, constituir esse fundo. Sim. Em período de estresse, aí vai distribuindo esse resultado. O que a gente não tinha porque o fundo era relativamente novo. E aí agora a gente está conseguindo, nesse mês, acho que a gente já tem basicamente 200 mil reais de retenção nesse fundo para distribuir nos próximos meses. Então isso é muito importante também. E esse giro de carteira, ele tende a acontecer sempre ou... Sempre alguma coisa. A gente vê que todo coisa. mês tem um verdinho aqui. Ele muda de Certo. tamanho, mas todo mês ele tem. Outra coisa que você comentou que eu queria mostrar é o guidance da distribuição. Isso vai estar um pouco mais para baixo, pouco para né? baixo, na última aí. Isso aqui, Fábio, esse gráfico. Então tem aqui uma banda entre 0,35 e 0,59, né? Eu vou pedir para vocês explicarem isso. Um pouco grande a banda, mas é porque tem muita incerteza mesmo. Sim. Por exemplo, com o IGPM que a gente falou, o IGPM vai ser 4 em algum momento, a gente vai bater, se Deus quiser, muito perto disso daqui. Mas poderia ter vindo inflação igual foi no Covid, jogado para baixo, ficaria mais perto do 0,35. A gente fez esse estudo em junho, né? Então, quando ali ainda não tinha uma claridade, nem hoje tem, de uma segunda onda de pandemia. Então a gente deu ali um gap bastante aberto entre essas duas bandas, superior e inferior, por conta que poderia vir a acontecer uma segunda onda e cai a inflação de novo, aí a gente acaba derrubando a nossa distribuição, mas não é o que está acontecendo, né? Então a gente está batendo mais a banda superior do que a banda inferior. E para construir o guidance no cenário mais provável, que é a barra verde, a gente fez o seguinte: a gente pegou os CRIs, a gente sabe os que a gente tem, a gente sabe qual que é a receita recorrente que eles vão entregar, considerando essas receitas recorrentes com as expectativas do Focus do Banco Central, que é pesquisa onde tem um consenso de inflação e juros, que é o que é importante para a gente. Bastante. Também, do João. mas um pouco mais do Focus, até porque a gente quer ser conservador quando faz o guidance. Então, sem considerar trading. Tá? Sem considerar trading, as expectativas de inflação eram mais conservadoras, de Selic não mudou muito, e entregamos essa projeção, que é o que está no relatório. Então, isso é importante por duas coisas. Eu vou fazer uma outra pergunta e depois a gente volta para isso. Eu estava comentando que eu acho interessante que fundo de CRI é um fundo de renda variável que só tem renda fixa. No entanto, o rendimento de um fundo de papel, um fundo de CRI, varia bastante. Por que ele é tão inconstante assim? Tem algumas razões. A principal delas é com a inflação, principalmente. A maior parte dos CRIs em circulação ele é indexado à inflação. E o que se distribui do CRI é os juros, certo? Juros e correção monetária. A amortização fica no fundo, é retido, principalmente quando o fundo é de prazo indeterminado, né? Que é o nosso caso. Quando o fundo é amortizável, é completamente outra história. E a inflação varia muito. A inflação foi negativa em março e ela foi super positiva agora. Sim. Então é principalmente reflexo disso. Porque como a gente estava conversando, a inflação entra tanto nos juros, que é esse IPCA mais 3, IPCA mais 2, IPCA mais 5 ao ano, quanto na correção monetária também. Então essa é a principal razão dessa volatilidade das distribuições. A outra pode ser ganho de capital, pode ser receita não recorrente. Mês que tem, período que tem mais transação com ganho de capital, gera mais rendimento. Em ativos mais líquidos também, né? Então, quando é aquele fundo ultra high yield,
Normalmente os ativos de operações mais arriscadas não são tão líquidos, né? Então, porque desde a sua emissão da operação, do CRI, já tem ali todos os investidores definidos e muito dificilmente um investidor, pessoa física que não entende, vai entrar num ativo desse mesmo entregando um yield legal. Então esses ativos acabam sendo menos líquidos, né? Então em fundos high grades você acaba tendo mais essa despesa não recorrente porque os ativos são de excelente... Não recorrente. Receita não recorrente. Que os ativos acabam sendo mais líquidos no mercado e você consegue fazer a transação da carteira. Acho que a gente aprendeu na marra, para ser sincero, de que a volatilidade de rendimentos é uma coisa indesejada. Porque acho que tijolo dá essa tradição, que afinal o aluguel é R$5 todo mês, qualquer coisa assim, uma vez por ano que se reajusta. A gente aprendeu na marra e hoje a gente pretende, é uma das nossas missões, linearizar um pouco os dividendos, por isso tem essa faixa, a gente subiu, porém a gente vai tentar linearizar para o resto do ano. Então, o que eu gosto dessa faixa é o seguinte, um erro que não se deve cometer em nenhum tipo de fundo é tomar decisão com base no rendimento, certo? Mas tem fundos, principalmente os de tijolo bem diversificados, em que o rendimento ele é relativamente constante. Agora, se tem um tipo de fundo em que o rendimento é inconstante, é o fundo de papel. Então, quando você mostra uma faixa, eu consigo, se eu quero ser conservador, eu falo, só vou comprar, vou pagar o preço pensando quanto 0,35 me dá de rentabilidade. Exato. Se eu quero ser mais otimista, eu não vou achar que o fundo vai distribuir 75 centavos, porque o próprio gestor está falando, olha, acho que a banda de cima é 0,59. Então, isso ajuda muito na tomada de decisão. E esse guidance, como o Evandro comentou, acho que a gente fez a projeção dos próximos 6 meses e foi projeção de ativo por ativo, projetando despesa assim, não foram números que a gente tirou da nossa cabeça, foi ali fazendo projeções de todos os ativos, projeções de todas as despesas do fundo, a gente montou uma DRE do fundo projetado, hoje a gente consegue acompanhar o que a gente projetava, o que efetivamente aconteceu. E aí montou o guidance, sempre estressando o cenário, então esse 0,35, eventualmente se acontecesse uma pandemia e a gente estressou todos os ativos ali. É um novo cenário de estresse. Em análise de risco tem uma coisa que chama cenário de estresse, que é o pior evento de toda a série. Esse aqui é quase pensando isso, porque o evento de toda a série foi o Covid. Agora. E o 0,59 é o melhor evento de toda a série. Então a gente pegou o pior cenário, o melhor cenário e a mediana ali é o que efetivamente a gente é um cenário normal e o que está acontecendo, né? Então a gente está ali seguindo bem, né, o que a gente projetou ali no mês de junho. Eu estou falando que esse ano eu estou seriamente pensando em jogar na loteria, porque todos os eventos improváveis estão acontecendo em 2020. Como é bem pouco provável que eu ganhe na loteria, acho que esse ano eu tenho que tentar. E falando nisso e levando a conversa para as garantias de um CRI, eu queria então que você falasse disso, da estrutura de garantias dos dois lados da mesa que você já vivenciou, o quanto ela é importante e o quanto ela amorteceu alguma coisa aí. Porque a maioria dos fundos de CRI que eu tenho acompanhado, eles não estão tendo problema de distribuição. Estão conseguindo, em tese, passar incólume. Mas a gente sabe que entre o que o fundo distribui e o que o fundo recebe, tem uns escudos aqui, que são as estruturas de garantia. Evidentemente que aqui, ou seja, a ponta que paga a dívida, alguma parcela dessas pessoas está tendo dificuldade. Menos no high grade, mais no high yield, mas alguma parcela está tendo dificuldade, mas aqui não está aparecendo. E isso, o que garante essa estabilidade aqui é a estrutura de garantias. Exato. A gente pode até mostrar também dos CRIs do fundo, mas queria que você explicasse um pouco das garantias, o quanto elas são importantes. Claro. Eu acho que nesse ponto de toda a pandemia, acho que o que sustentou essa distribuição dos fundos foi o fundo de reserva de todas as operações. Então, na maioria das operações, não são todas, tem um fundo de reserva que a partir do momento que a gente liquida o fundo, já vai aí 2, 3 parcelas, um valor para esse fundo de reserva que fica no patrimônio separado dentro da securitizadora, que serve para eventual pandemia que aconteceu. O que acontece? Claro que o tomador vem pedir um waiver, pedir uma postergação de pagamento daquela parcela. A gente, como gestor, vê a distribuição, né? Então a gente não quer penalizar o nosso cotista e todos entram num acordo, é chamado uma assembleia de crisistas, né? E tem aquele fundo. Então o que normalmente a gente fez?
a gente quer também ajudar a contraparte, porque ele não pode morrer. Se ele morrer, eu vou morrer já já. Exatamente. Então, assim, a gente eventualmente fala, ó, para o principal, que o principal a gente retém para comprar novas operações. Então, o principal a gente dá o waiver de principal. Então, você não precisa pagar aquele principal. Incorpora na Incorpora no saldo devedor, ou seja, o saldo devedor dele se mantém porque esse fundo de reserva vai ser usado para pagamento de juros. Então, se a gente desse o waiver de principal e juros, o saldo dele tendia a aumentar, porque os juros vai incorporando no saldo devedor. Porém, a maioria das nossas renegociações, a gente combinou que principal, o waiver de principal, dá um fôlego para você, e os juros a gente tira daquele fundo de reserva. Tá? Então, o fundo de reserva normalmente dura aí 2, 3, 4, 5 meses, que foi suficiente para dar fôlego para todos os tomadores. E quando a gente, como tem algumas operações que tratam de também devedores que já estão bem, que às vezes se beneficiam com os resultados, a empresa se beneficia com o resultado, e aí a gente dá um waiver só de principal. Então ele tem que tirar da operação os juros, ele paga os juros normalmente, a gente só dá o waiver de principal, então não precisa usar aquele fundo de reserva. Tá? Então, no momento de crise, essa garantia líquida, né, porque é um dinheiro que está parado no caso da securitizadora, é o melhor cash que pode sair ali para honrar a dívida, né? Claro que a gente não pensou em execução, porque, executar num período de crise é o pior cenário, você não consegue executar, e a gente nem pensou nisso. Esse fundo de reserva, falando em executar, esse fundo de reserva é o mesmo que também seria usado? Se eu tiver que executar, eu vou ter mais gasto com advogado, essas coisas também? Tem gente que constitui um fundo de reserva. Despesa, normalmente a gente chama. Fundo de despesa. Fundo de despesa. Pode ser chamado como fundo de reserva, que também serve para arcar com despesas da operação. Então, vamos supor que daquela operação tem pagamento de R$100 mil. E não sei, por conta da crise, aquele loteamento ou incorporação recebeu 80 mil. Então tem uma sobra ali, falta R$20 mil para pagamento dos juros, para pagamento da PMT, né, que é o juros de principal. Porém, tem também as despesas do CRI, né, a gestão, agente fiduciário, servicer. Então, tem uma cascata de pagamento. Primeiro é o pagamento das despesas, então aí faltaria para pagamento dos juros, né, porque recebeu 80, pagou despesa, ficou 20 ali de diferença. Então, esses 20 a gente pega do fundo de reserva e termina de pagar o pagamento do investidor. Certo. E aí, claro, a gente chama uma assembleia, primeiro para entender o que está acontecendo, por que faltou dinheiro para pagamento da PMT, e aí ele tem um prazo, normalmente a gente dá um prazo de 2 a 3 meses para o cara recompor esse fundo. Tá? Então não pode ficar desenquadrado, eu gastei lá R$20 mil no meu fundo, então deixa lá. Então ele tem que recompor num prazo estipulado na assembleia. Então a gente fala, 2, 3 meses para se recompor, então você vende mais, você tenha mais receita para recompor. A partir do momento que o dinheiro for entrando e for sobrando, recompõe o fundo para depois distribuir como excedente para o tomador. Tem uma outra coisa que talvez apareça menos nos relatórios, que é a estrutura de subordinação das operações. Você pode fazer em fundos high grade, todos praticamente os CRIs vão ser sênior, mas pode ter uma parcela que é subordinada, que é uma primeira camada que sente a inadimplência. Então, digamos, a estrutura tem uma subordinação de 10%, por exemplo. Até 10% de inadimplência, quem tem a cota sênior não sente nada. É como se nada tivesse acontecido. Vai lá quem comprou a cota subordinada, que normalmente são fundos high yield, ou pessoas físicas, ou pessoas envolvidas na própria operação para ter um pouco ainda a gente chama de skin in the game, assim, né, de compartilhamento do risco, que ficam com essas cotas, com essa parte subordinada da dívida também um dos colchões. Quando a gente estrutura a operação que tem sênior e subordinada, normalmente, na maior das vezes, quem fica com a cota subordinada é o próprio tomador. Então, assim, para todo mundo entrar no risco, a gente fica com a sênior e a subordinada, que é sempre mais arriscada, né? Então, e tem também uma taxa mais elevada, acaba ficando com o próprio tomador que quer o dinheiro, ele entra... Aquele que originou, então eu tenho um loteamento, eu vendi a prazo para 50 famílias.
E aí, quando você vai comprar o CRI, investidor final, o risco de crédito não sou eu, são as 50 São as famílias. 50 famílias. E quem decidiu para quem vendeu não fui eu. Então, você chama de tomador, é o tomador do dinheiro, Isso, né? Mas eu também posso chamar do originador ou do cedente. Né? E aí eu fico com essa primeira camada de risco. Exato. Sim, exatamente. Até para sinalizar o mercado. Ó, se esse pessoal não pagar, eu apanho Eu primeiro. que apanho também, exatamente. E isso vem acontecendo, quer dizer, as estruturas de garantia dos papéis do fundo, de alguma maneira, estão acionadas. Não é que está tudo 100% nos devedores. Hoje em dia já está praticamente tudo 100%. Acho que as negociações que envolveram waivers, né, que são incorporações de juros do principal, principalmente no saldo devedor, quase todas já acabaram. Ela foi muito importante ali no momento mais agudo da crise. Sim. Mas hoje em dia acho que praticamente todas, eu não estou lembrando de alguma que não. eu não vou 100%. E ter garantia é essencial para a carteira do fundo ou tem CRI clean lá dentro? Então, a gente nem... Vou ser sincero, a gente nem olha o clean, porque assim, clean seria mais, a gente tem também o crédito privado, que são os fundos de debenture, né? Mas o nosso fundo de debenture são debentures AAA, né? Com aquelas empresas muito grandes, que têm demonstrações financeiras excelentes e que não tem garantia. Então, a gente está falando de outro tipo de tomador, né? Então, a gente não aceita operação clean. Ao contrário, né? Então a gente tenta colocar o máximo de garantia possível para aquela operação, mesmo sendo high yield, ficar robusta na parte das garantias, caso venha eventualmente a uma execução, que é o que a gente não quer. Pior das hipóteses, normalmente garantias reais, garantias de outros imóveis alheios à operação. Exato. Isso é muito importante. O lastro da operação a gente não considera uma garantia, é o lastro da operação. Quando a gente vai calcular a LTV, a gente considera as garantias externas. E existem outras garantias que não são imóveis, mas são importantes, mas aí a gente também não considera tanto quando vai calcular, por exemplo, a LTV, que foi uma coisa que a gente já conversou, que a gente está divulgando no nosso relatório, fianças bancárias, aval da pessoa física, da pessoa jurídica, aval cruzado, esse tipo de garantia a gente não considera nesses cálculos quantitativos. Então vamos aproveitar e explicar o LTV, o Loan to Value. Quer dizer, se eu olho no relatório e tem um LTV um CRI tem um LTV de 70, o outro tem de 50. Qual que é o mais conservador, qual que é o mais arriscado? Olhando só por isso, Vamos lá. Porque tem muito mais coisa, né, para dizer, mas olhando só. Vamos lá. Então, o LTV que a gente considera, é bom falar, é uma divisão simples. Então, na parte de cima, o que tem? As garantias da operação. Na nossa visão aqui, esses 35% é numa visão totalmente estressada. Então, se a gente tem um imóvel de 100 milhões, a gente considera que aquele imóvel vale 70. Então, a gente tira já de venda forçada 30%. Porque o nosso papel é gerir investimentos, não gerir propriedade, não gerir loteamento. A gente não é uma loteadora, não é uma incorporadora. Então, assim, a gente estressa porque, caso vir uma execução, a gente vende fez a forçada na semana que vem, no mês que vem. Então esse é o valor de cima. Então vamos supor que ele tenha de valor em imóveis com venda forçada 150 milhões. 150 reais, não precisa colocar em milhões, 150 reais. E o saldo devedor da dívida dele atualmente é 100 reais. Tá? Então ele tem ali uma sobregarantia, a dívida dele está de 50%. Então quer dizer, ele tem uma gordura de 50% caso alguma coisa dê zebra no final do dia. Tá? Então, hoje a nossa carteira, a gente faz uma ponderada de todos os ativos, a gente tem ali um LTV de 35. Então, é um LTV super baixo, operações tem super sobregarantia, então a gente está falando de as que a gente acha mais arriscadas, que são aquelas raízes que tem um risco de carteira, porque por conta do que você falou, então tem 50, 100, 500 compradores aí de apartamento, de lote, né, muito pulverizado. A gente acaba pegando garantias que não estejam vinculadas no projeto. Certo. Então, assim, a gente fala, tudo bem, vamos fazer a operação, eu te financio no projeto, no loteamento, na incorporação, porém, você tem que me dar outras garantias suas que não estejam ali naquele... podem ser pessoais, reais... Não importa, não importa. E acho que quando a gente fala isso, a maioria dos tomadores falam, não, o cara vai pegar a garantia de mim, eu não vou poder fazer nada. Por exemplo, tem gente que dá casa, outros terrenos,
E a gente fala assim, ó, você vai estar alienando. A partir do momento de estresse total, o executo é meu. Mas assim, se for a sua casa, você pode morar, não vai, não vou te tirar de lá. Mas assim, tem gente que vem falar, não, a minha casa eu não vou dar, o meu terreno eu não vou dar. Mas você pode operacionalizar, morar, tem muitos escritórios também que são dados em garantia. A gente só pega ali como garantia num estresse ali e geral. fica essa marcação na matrícula do imóvel. Fica né? Ele não fica poder negociar sem... se ele for tentar vender, ele vai ter que tirar uma nova matrícula, o comprador que está vendo de comprar fala, não, esse imóvel está alienado, não dá para comprar, entendeu? E só para quem, você entendeu, você explicou todo o cálculo do LTV. Agora, para quem bate o olho num relatório, o LTV mais baixo é menos risco e o mais alto é mais risco. Quer dizer que eu emprestei mais para menos garantia quando o LTV é mais alto. Exatamente. Eu quero encaminhar uma dúvida que chegou daquele cotista. A gente nem parece, mas uma hora já praticamente se foi nesse bate-papo que virou uma aula sobre fundo de papel. Tem uma dúvida do William, você vê que é aquele cotista de carteirinha que aparece na Assembleia. Ele perguntou o seguinte, ó, como o fundo pretende driblar o problema da liquidez? A cota ainda está amassada, contudo percebemos que os resultados estão vindo pela DRE do relatório, que você viu a DRE do relatório aqui inclusive. Existe a chance de contratar market maker ou a ideia é crescer com emissões? Caso seja emissões, vocês já vislumbram um pipeline? Obrigado pela pergunta, William. Toda de vocês. William, essa sucinta, mas profunda pergunta é o nosso debate semanal nas nossas reuniões dos nossos comitês. Acho que eu falei recentemente que o principal problema que eu vejo nesse fundo hoje é a falta de liquidez. Algumas pessoas entenderam como se fosse o único problema, não foi isso que eu ia dizer. O principal problema do fundo é a falta de liquidez. Para atacar esse problema, tem duas possibilidades. A primeira é crescer e pulverizar mais o fundo. A segunda é contratar um market maker. Vou começar pela segunda. Era um caminho que a gente pretendia seguir desde o começo, contratar um market maker. A gente só estava esperando o fundo equilibrar, afinal, alocar toda a carteira, se equilibrar no sentido de distribuição de rendimento, para ver qual que ia ser a liquidez real do mercado. 3 meses de fundo, veio a pandemia. A gente estava conversando com alguns bancos, quem faz market making, principalmente banco, algumas corretoras, principalmente banco, para contratar o serviço de market making. Entretanto, depois da pandemia, o sarrafo desses bancos subiu muito. Então, hoje, para uma instituição fazer market making de um fundo, esse fundo precisa já ser relativamente grande, precisa ter uma regra entre spread médio de ordens de compra e ordem de venda na pedra do fundo, que o nosso fundo hoje não se adequa por duas questões, PL e número de cotistas. Ou seja, eu só tenho um caminho para melhorar a liquidez, que é crescer e pulverizar o fundo. Entretanto, por que a gente não fez isso já? Porque o fundo está com valor de mercado bastante abaixo do valor patrimonial. Quando na pergunta o William falou que a cota está amassada, é isso que ele quis dizer, né? Exato. E pode terminar, mas já aproveita explicando isso. Quer dizer, você tem um fundo de papel marcado ao mercado e que está sendo negociado abaixo do que ele vale. Explica isso também, por favor. Então, essa distância do valor patrimonial para o valor de mercado, primeiro, eu não acho que tem não está escrito na pedra que eu não posso fazer uma emissão. Sim. Mas posso prejudicar alguns cotistas se eu fizer isso, apesar de que eu acho que eu vou estar beneficiando o fundo, a maior parte dos cotistas. Então, é algo que a gente tem debatido. A gente não vai fazer uma emissão neste momento, mas eu não consigo afirmar categoricamente, e nem planejo fazer isso, que a gente não vai fazer emissão abaixo do valor patrimonial, porque eu acho que o problema principal do fundo é a liquidez. E exatamente o que você falou, Arthur, uma coisa que me intriga é que o fundo é, entre aspas, marcado a mercado. Tem alguns CRIs que tem pouca liquidez. Tem pouca liquidez, são operações menores, mas a grande maioria, ou a BRL, que é a nossa administradora, e acho que é muito importante em fundos de CRI ter um administrador independente, porque a precificação é feita dessa forma. Nosso administrador marca ou por negociações no secundário, que vários dos nossos papéis já tiveram, ou por um spread em relação à curva soberana. Então, sempre que a curva soberana mexe, o administrador marca o papel. E sempre que o spread de crédito analisado pelo comitê da administradora mexe, eles também marcam o papel. Então, de certa forma, o passivo, o PL do fundo, o ativo do fundo está marcado a mercado. Tá?
Portanto, essa diferença entre essas duas métricas é bastante intrigante para mim. Tem alguns papéis, digamos, que as pessoas podem estar com um medo muito grande, mas é só fazer conta. Digamos que tem um papel na carteira que é 10% da carteira, tá? E eu tenho uma garantia que cobre 95% dela, vamos dizer, eu tenho 5% descoberto. Se eu tenho 50% de probabilidade de default em 10% da minha carteira, que é coberto por 5% de uma boa garantia, a conta ficou um pouco complexa. Vamos dizer que você tem 2% de perda. Sim. Isso justificaria, ao invés de ser perto de 100 o nosso valor patrimonial, né, o valor do cota de mercado, deveria ser 98. Não deveria ser 80 e pouco. Mas a gente sabe que o mercado secundário é assim mesmo. Você entende disso muito melhor do que eu. Sim. O mercado secundário se movimenta por forças próprias, pela liquidez, pelo dividend yield, bastante importante, e o nosso fundo está nessa situação que a gente vai ter que resolver, está no nosso mandato resolver e iremos resolver. Sim, e a emissão resolve não só isso, né? O fundo tem que crescer, né? À medida que os fundos vão crescendo, você vai tendo mais possibilidade de originar boas operações. Não, e o importante de crescer é que você dilui, né? Então, assim, o fundo com 100 milhões, você tem ativos lá com 10, 15%. Agora, o fundo com 200 milhões, esses ativos já diminuem para 5, 7, entendeu? Então, não é excelente essa fazer novas ofertas, porque acaba diluindo esses ativos que já tem na carteira, entendeu? E um ponto, acho que ele perguntou do pipeline também, né? Sim. É algo que a gente parte do trabalho do Guilherme, do Matheus, que é o outro colega nosso, é parte do nosso dia a dia, está procurando novas emissões para o pipeline. A gente tem... Tanto para secundário, né? Secundário eu falo, as pessoas que estruturam lá fora e a gente compra, tanto para operação. Emissões primárias de terceiro, secundário, que é comprar no mercado, esses que a gente negociou, ou coisas que a gente estrutura dentro de casa. Já tem algumas, né? Quer dizer, você vai lá, entende a operação imobiliária de um desenvolvedor, vai lá, monta tudo e aí leva para uma securitizadora que empacota e aí o fundo compra e às vezes pode comprar a operação toda, inclusive. A gente não costuma comprar 100% da operação. A gente prefere compartilhar, nem que seja um pouco, para garantir que a gente não fez nenhuma bobagem. Sim, e aí numa assembleia de crisista tem uma outra opinião, uma coisa assim, legal. A gente prefere não ter 100% das operações. Uma pena que o tempo já foi aqui, porque o bate-papo foi muito bom mesmo. Prazer de novo estar com você. Muito obrigado. E você venha muito mais vezes. Valeu, obrigado, Arthur. Obrigado, Guilherme. Não vou falar, vou facilitar minha vida, não vou falar aqui os sobrenomes. Evandro e Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Para você, um excelente final de semana. Assiste de novo. Isso aqui foi uma aula para você assistir mais umas 2, 3 vezes. Mas aproveite bem o seu final de semana, feriado, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um grande abraço para você.